Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença, Estúdios do Porto. Desta vez o nosso convidado é uma ilustre figura do futebol português dos anos 90, pelo menos para mim. Casaca é uma referência histórica do Boa Vista. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, eu. É um prazer imenso, já andava atrás de si há muito tempo, mesmo. Central de marcação. Exato. A minha memória mais marcante tem duas, mas uma é feliz, a outra não tanto, vou começar bem. O gol na Luz ao Benfica. Lembro-me perfeitamente de estar de férias, Benfica 0, Boa Vista 1. É um jogo histórico porque o Benfica não perdia há muitos anos na Luz, e o Casaca sendo uma figura histórica, lembro-me de ficar, de ler no jornal, de ouvir na rádio, ler no jornal e ficar, marcou-me. O que é que o Casaca tem noção dessa amplitude do golo? Como é que define, se define a sua carreira, se não define, se é só mais um momento? Bom dia antes de mais e obrigado pelo convite, é um gosto. Ora, é um gosto. Lembro perfeitamente desse jogo, porque essa época foi uma época, acho que foi uma época marcante para mim, no Boa Vista, 91-92, porque nós começámos exatamente. Esse é o primeiro jogo da época. É o primeiro jogo da época. E vamos jogar ao Estado da Luz. E no Boa Vista, na altura, era um Boa Vista em crescendo ainda, não se tinha afirmado completamente, e então em casa era muito forte. Por exemplo, o Sporting esteve 20 e tal anos sem ganhar aqui, não sei o quê, mas fora era um bocadinho atravessar a Ponta Rábida, era um bocadinho isso que acontecia. Mas nessa altura tínhamos uma equipa muito forte, muito boa. Fizemos uma época, ficámos em terceiro lugar, ganhámos a Taça Portugal. Temos esse jogo que é o primeiro. Lembro perfeitamente porque há dias falava com o Rui Costa sobre isso, porque o Rui Costa estava lá e eu estava no banco. Okay. Ele dizia, ele estava a começar a carreira e ele dizia-me, estava à espera daquele prémiozinho de jogo e tu tiraste-me esse prémio. Mas nós tínhamos uma equipa muito forte na altura. Aquele tridente ofensivo era qualquer coisa. Marlão, João Pinto e Ricky era fabuloso. Fizeram desgraças durante a época toda, não é? E então eu lembro porque aquilo foi ao minuto 13. Eu depois mais tarde encontrei, quando fui trabalhar para Braga, encontrei um médico benfiquista doente lá em Braga. E ele diz que não gostava de mim, começou a gostar de mim porque me conheceu por causa desse golo. E eu lembro também, porque nós fizemos um jogo muito bom e eu também não era um jogador de marcar muitos golos e não sei o quê, mas esse porque marquei e porque deu a vitória, não é? Claro. Nesse ano, inclusive, nós fomos lá jogar para a meia-final da Taça de Portugal e ganhámos 2-1 também lá, com o gol de Ricky e João Pinto, ou seja, ganhámos 2 vezes na Luz no mesmo ano. É verdade. E depois ganhámos a Taça de Portugal ao Futebol Clube Porto, no ano em que eliminámos o Inter de Milão também. Portanto, é um ano muito forte, é um ano, para mim, é o ano mais marcante em termos de conquistas, em termos daquilo que foi a época. E eu fiz, sei lá, eu fiz 340, salvo erro, jogos pelo Boa Vista, portanto, em 10 anos dá quase 30, dava 30, claro. Eu quase podia não ser titular, mas entrava, havia jogos, mas tenho lembranças de alguns jogos, mas esse é um daqueles que marca muito pela positiva, pelo jogo que foi, pela época que foi inserida, na época em que isso aconteceu. E como é que foi o gol, lembra-se? Eu consegui me isolar, eu tive alguma sorte, o guarda-redes era um menino falecido, e eu tento passar por ele, mas ele sai bem e acho que há ali um choque. Eu ganho o ressalto, volto a ganhar o ressalto e depois isolei-me e entrego a bola para a baliza dentro. Mas eu saio de trás e apareço isolado em frente a ele. Penso que é o Ricky que faz esse passo, já não me lembro bem, mas foi eu tive ali uma sorte porque o Neno saiu muito bem e eu ali o ressalto, eu ganho o ressalto com ele
e acabo por fazer o golo. Mas não é assim um golo especial, mas era um golo, foi um golo. O outro, assim, não há grandes golos, há golos. Exato. Ainda bem que falou no Inter, porque de facto é uma proeza não perder com o Inter, não é? É ganhar em casa e empatar fora. Sim, sim. Como é que foi vivido esses 2 jogos? Porque lá em Milão imagino a tensão que se viveu durante os 90 minutos para segurar a vantagem. Sim. Mas o jogo cá foi muito bom. E foi bem preparado? Como é que eram preparados os jogos nessa altura? Não havia muita informação, era tudo um bocadinho por aquilo que a gente via na televisão. Na altura não se mandava. Depois começou-se a mandar um treinador adjunto ir ver um jogo do adversário e tinha-se alguma. Mas enquanto aqui nós em Portugal os jogos passavam muito pouco, né? A gente estava à espera sempre do Rui Tovar ao domingo à noite para ver aqueles 3 minutozinhos do jogo. E, portanto, e passava um jogo por semana, não é? Lá, mas nós tínhamos acesso à RAI, à televisão italiana, e passava muito os jogos italianos na altura. E tínhamos alguma informação, mas nada de extraordinário. Tínhamos era a informação de que era uma equipa muito forte. Essa equipa do Inter tinha sido campeão da Europa no ano anterior, tinha vencido a Liga Europa, a Taça UEFA nessa altura. Tinha 3 jogadores campeões do mundo, né? Andreas Bremer, Lothar Matthaus, Klinsmann, Walter Zenga, Bergomi. Isso é uma loucura. Aquilo era... Agora, o jogo cá foi muito bom. Nós estamos a ganhar 2-0, depois eles fazem o 2-1, mas eu consigo mandar uma bola à barra. Aqui podia ter feito 3-1, já estava 2-1. Mas fizemos um jogo muito bom. Lá foi um jogo difícil, muito difícil. Lá o Manel Zé na altura trocou o Ricky pelo Coelho, jogou o Coelho na frente porque era muito mais rápido, porque o Ricky é muito forte a jogar ali naquele retângulo. Mas quando tivesse que defender já era um bocadinho complicado. Então, como a gente sabia que ia defender, né? Na altura o guarda-redes é o Pudar. E faz uma exibição tremenda também, tremenda. Nós praticamente nesse ano, a equipa que jogou a época toda foi praticamente a mesma. Depois, uma vez entrava o Bobó, saía o Nelo, entrava o Tavares, saiu o Nogueira, não sei quem, mas não fugia muito disto. Na altura em que o Manuel Zé implementa o sistema dos 3 centrais, não é? Que jogava Barney, Samuel, Nogueira, Paulo Sousa, Fernando Mendes, eu e o Nelo, e depois o tal tridente na frente. Não fugia muito disto, quase a época toda foi isto. Mas lá, eu diria que se calhar a última meia hora não saímos da área, né? Aquilo foi uma coisa tremenda. Foi um defender e bola na frente, enquanto a bola vai e vem, a gente folga as costas, né? Mas foi muito complicado. Mas a primeira parte conseguimos controlar mais ou menos, com uma outra oportunidade, mas a segunda parte foi uma segunda parte difícil, Mas se calhar teve muito valor por causa disso, e teve o impacto que teve porque foi eliminar o Inter de Milão na altura, que aquilo era uma potência, e ainda é, né? Ainda é. E foi na altura em que apareceu aquela história das camisolas esquisitas, é uma equipa que tem umas camisolas esquisitas e tal, e pronto, e foi, a partir daí hoje ainda se fala nisso, das camisolas esquisitas, exatamente porque nós vencemos, que se tivéssemos perdido, se calhar tinha passado, era uma equipa de camisolas esquisitas. Antes, depois, o mesmo Boa Vista elimina a Lazio, outra equipa italiana. Sim. E aí o Casaca também fazia meio campo com o Nelo, já era... E eu fiz com o Nelo aí também. Lá perdemos 1-0 e cá ganhámos 2-0. 2 gols do Ricky, né? 2 gols do Ricky cá. Mas também, equipa forte também. Quem é que estava lá? Estava o Signori, pai, não? Não estava o Signori. Estava o Inter, o holandês. Foi ele que faz o golo. Faz o golo lá. Estava o grande Gascoigne também. Estava o grande Gascoigne nessa altura. Então o Casaca teve com ele no meio campo? Tive com ele no meio campo. Tive. E então, como é que era?
Não, ele era um jogador completamente imprevisível. Nunca defendia pouco, depois ia muito atrás da bola para ganhar uma bola, mas depois perdia-se muito no jogo. Não era um jogador muito tático. E isso para o futebol italiano era um bocado complicado. Né? Mas era um bocadinho anárquico a jogar. Né? Okay. Não era fácil dizer assim, eu conheço, sei qual, ele dribla sempre para dentro, dribla sempre para fora. Ali era difícil porque não se sabia o que é que havia de sair. Mas o nosso jogo cá também foi muito bom. Claro. Muito bom. Nós na altura, não sei porquê, mas quase todos os anos tocava uma equipa italiana. Tocamos a Fiorentina também, que eliminámos também. Dos penaltis, não é? Exatamente. Espetacular. Eliminámos aqui penaltis, tocamos o Parma, aí fomos eliminados porque também jogaram em Torres Novas, não é? Exatamente, empatámos lá 0-0, trazíamos um resultado bom, né? E depois fomos para Torres Novas e o jogo aí não nos correu bem. Mas aí porquê o Parma, Torres Novas já agora? porque tínhamos o campo estava castigado e tinha que se jogar a 300 km. Mas porquê castigado? Pela UEFA? Sim. Mas o que é que se passou para estar castigado? Não faço a mínima ideia, já não sei o que é que foi. Mas foi 2 vezes que viemos lá a jogar em Torres Novas. Penso que nós ou jogámos com o MIPA ou com o Valur ou qualquer coisa assim no jogo anterior. O MIPA foi a estreia do Nuno Gomes. Exatamente, a marcar. E depois fizemos 2 jogos lá em Torres Novas. Okay. Não tinha nada a ver, quer dizer, também não foi por aí, mas o Parma tinha uma muito boa equipa na altura. Estava lá o Tafarel na altura, estava o Thomas Brolin, o sueco, a Asprilla. A gente só jogava contra. A gente é que os conhecia a eles, ninguém nos conhecia a nós. Mas na altura, não sei porquê, mas quase todos os anos nos tocava uma equipazinha italiana assim jeitosa. Por isso, já agora, mas que nos demos bem, claro, muitas vezes. Sim, na maioria das vezes. Já agora, o Inter, o Mateus, falou do Gascoigne que era anárquico. Imagino que o Mateus seja totalmente diferente. Não, o que comandava era uma voz dentro do campo. Comandava praticamente a equipa toda vez, porque ele também já estava lá do ano anterior, não é? Ou seja, já tinha... e depois tinha todo aquele estatuto fortíssimo. E ele era a voz de comando daquela equipa lá dentro. Isso era totalmente diferente, não tinha nada a ver. E eu acho que esse tipo de jogadores ali, alemães, na altura o futebol italiano era muito forte, chegavam ali e jogavam de caras, né? Porque trazia um bocadinho essas noções táticas que eram muito, muito, muito fortes, as equipas italianas nessa altura. Para se marcar um golo na altura para as equipas italianas não era fácil, né? Por isso é que nós ter ganho aqui 2-1, marcar 2 golos aqui ao Inter em casa foi um feito, né? Claro. Aquilo eram muito fortes em termos defensivos. E podíamos ter ficado 3-1 se eu tenho marcado aquele golinho. Não, mas tivemos jogos giros na Liga, na Taça UEFA da altura. Eu lembro-me quando cheguei ao Boa Vista, eu cheguei ao Boa Vista em 84 e no ano a seguir com o João Alves, treinador, fomos a minha estreia assim em jogos em que porque nós não estávamos habituados, quer dizer, quem vem do Rio Ave treinava no Pelado, jogava aqui não sei o quê, depois vai-se ver-se a jogar contra o Glasgow Rangers, por exemplo. Esse jogo do Glasgow Rangers, por exemplo, é um dos jogos também que eu tenho muito na memória, porque a equipa do Glasgow Rangers também é muito forte. Tinha o guarda-redes da seleção inglesa, tinha o central, o Terry Butcher, também era da seleção inglesa, tinha um Alan McCoy, que era um ponta-lança da seleção escocesa fortíssimo, e tinha um jogador de meio campo muito interessante, que era o Graham Souness. E que termina a carreira contra o Boa Vista. Porque nós tínhamos, penso que empatado aqui, salvo erro, e estamos a ganhar 1-0 lá. Ou seja, estamos por cima da eliminatória. E ele chegou aí aos 30 minutos, saiu. Eu é que devo estar aqui a estragar isto tudo. Saiu, foi para o banco, ele já era jogador-treinador nessa altura. Okay. Saiu, foi para o banco, depois nunca mais jogou a partir desse jogo. E depois foi o treinador que foi. Foi. Mas foi nesse jogo contra o Boa Vista que ele terminou a sua carreira. E naquele ambiente, não é, de Glasgow, fortíssimo, nós entramos em campo, só o aquecimento, já estávamos todos assustados. Mas depois até não correu mal, perdemos o jogo 2-1, mas batemos-nos bem nessa altura. Temos um jogo também com Bruges, fortíssimo.
4-3 aqui em casa, um jogo de malucos, 4-3, mas Bruges tinha os jogadores quase todos da seleção belga, os Van der Elst, os irmãos, o Coleman's, o Jean-Pierre Papin, o Papin faz 3 golos lá, matou a gente também. Mas são jogos interessantes na altura para o contexto do não é o Boa Vista que depois chegou às meias finais da Taça UEFA, foi campeão, não, mas naquela altura o Boa Vista que vinha em crescendo. Estes jogos foram jogos engraçados e em que nós nos batemos bem e que tivemos boas prestações e que principalmente esses jogos são aqueles jogos que inclusive me marcaram mais por serem diferentes. Depois nós em termos de campeonato fazemos 10 épocas seguidas, jogámos todos os anos com o Benfica, com o Sporting, com o Porto, claro. E esse tipo de jogos eram aqueles jogos que ficavam mais na memória para nós e porque alguns tiveram desfechos muito positivos e que ficaram na nossa memória. E já agora, porque há bocado tocámos no assunto dos penaltis com o Fiorentina, lembra-se da sensação de viver os penaltis? Hoje é uma memória distante? Não, lembro-me que nós marcámos 3 penaltis e eles não marcaram nenhum e morreu aí o jogo, já estava, ganhamos. Não me lembro quem marcou, acho que o Caetano marcou. O Caetano marcou. O Tonanha também? Talvez. Não me lembro do primeiro até. Sei que. Mas o jogo é muito intenso, porque naquela altura os prolongamentos e tudo, aquilo. Jogo com a Fiorentina, com grandes jogadores também. Acho que foi a estreia europeia do Roberto Baggio. O Roberto Baggio, exatamente. Com Gentile. Era Gentile, estava lá. Estava lá o Ramon Dias, um argentino. Exatamente. Ramon que falhou Dias. Um penalti. Sim. Defendido pelo Yubar. E na primeira mão tinha sido o Alfredo. E na segunda foi o Yubar. Foi o Yubar, é capaz. Ele defendeu 2 penaltis. O Yubar, eu lembro-me daqui dele ter defendido os 2 penaltis. Mas são jogos marcantes. Esse jogo da Fiorentina, a alegria no final é uma alegria. Porque eu acho que foi dos poucos jogos, a memória que eu tenho desse jogo também, é que os bancos passaram para o lado contrário. Não sei se foi por imposição da UEFA, nós não estávamos habituados aqui, os bancos eram onde são, ainda hoje são, não é? Sim. Apesar do estádio ter mudado tudo, o balneário era atrás da baliza, por exemplo, claro. E agora mas os bancos foram para o outro lado. E eu sei que a gente estava ali, depois na malta saiu depois para assistir aos penaltis, e estávamos do outro lado. É a memória que eu tenho desse jogo. Não sei porquê agora, porquê que os bancos vão para o outro lado, não faço a mínima ideia. Agora que deu sorte, deu. Se calhar com o Alves é um bocadinho isso, que se desse sorte passava a banca lá. É verdade. E já agora, já que continuamos nessa época do Benfica, do Eriksen, do Inter, a final da Taça com o Porto também foi um momento inesquecível, não é? Muito. O Porto também tinha uma equipa muito boa, não é? Claro. Era o Carlos Alberto Silva. Mas a nossa equipa era muito forte. E aí foi Ricky e Marlon, não? Foi Ricky, Marlon de cabeça, no meio dos eixos centrais, Fernando Couto. Okay. É um livro que tínhamos combinado, eu e o João Pinto. Eu passo por cima da bola, dou de calcanhar, o João Pinto cruza. Okay. E o Marlon apareceu de cabeça no meio dos centrais. Eu brincava às vezes que o Fernando Couto esteve comigo em Braga já, também como diretor desportivo, e eu brincava muito com ele assim, como é que o Marlon ganhou aquele lance de cabeça no meio de vocês os dois. E do Ricky é um grande golo de Jaime Magalhães de livre, é uma coisa fabulosa. E depois faz 1-1 e nós 2-2. É uma jogada de insistência dentro da área, há uns ressaltos, eu ganho de cabeça, depois o Paulo Sousa ganha de cabeça e a bola solta, e depois solta ali para o Ricky, e o Ricky aparece a fazer o golo já na segunda parte. Mas mesmo a acabar, fazemos uma jogada 2-1, eu e o Tavares contra um defesa do Porto, já não sei quem era, e o Tavares, como a gente dizia na gíria futebolista, garganeiro, não passou a bola e eu estava sozinho, fazíamos ali o 3-1, estávamos o jogo, quis rematar a baliza e não deu nada. Mas foi um jogo, até pela rivalidade que havia sempre Porto Boa Vista, fosse nas Antas, fosse no Bessa, fosse a meio do caminho, havia sempre uma rivalidade muito grande. Mas é engraçado que a maior parte dos títulos que eu fui ganhando ao longo da minha carreira tem quase sempre, mesmo agora com o Braga, foi quase sempre em cima do Porto, não é? Não sei porque é um bocadinho essa. Tem acontecido, mas esse jogo foi. Até porque é um bocadinho aquela ideia do Boa Vista, nós sabemos isso.
tem aquela franja na cidade, não é? Claro, sim, ali é residual, sim. e depois o Porto é tudo à volta, não é só a cidade, é tudo à tudo o volta. resto, sim. E chegamos lá, não dividimos o estádio, mas estava a gente, cara, aquilo era uma loucura. Eu só me lembro, eu já fui algumas vezes ao Estádio Nacional, quer como jogador, quer como diretor, e aparece gente sempre no Estádio Nacional a apoiar a equipa que a gente não sabe, não tem ideia que existe. Eu fui lá com o Rio Ave em 82, há 40 anos atrás. Okay, Agora fizeram uma festa de homenagem há dias a essa gente. Com o Porto, 4-1, é? 4-1, exatamente. Okay. Mas eu não sabia de onde é que vinha tanta gente de Vila do Conde, né? Aqui tanta gente, porque aquele topo sul, aquilo era gente de todo lado. E foi um bocadinho aquele tipo de jogo que perdemos, mas há aquela sensação que fizemos um feito tremendo, não é? Que ainda hoje é recordado em Vila do Conde, por isso é que fomos homenageados há dias lá, claro, pela Presidente. Também com o Alfredo na baliza, não? Alfredo na baliza, exatamente. Portanto, as duas vezes. Exatamente. O Alfredo jogou comigo 2 anos no Rio Ave e depois jogou 10, 11 aqui no... Agora é que estou a associar. Fizemos a carreira, e depois ele ainda continuou quando eu terminei, mas ainda jogámos 12, 13 anos juntos, desde o Rio Ave até aqui. E que tal? O Alfredo, eu quando cheguei ao Rio Ave, 82, eu também vinha da segunda divisão, na altura, Alques Valvez, treinador por Soneca. Espetáculo. Sim, lindo. Mas eu fiz uma época muito boa, eu tinha bastantes clubes atrás de mim na altura, mas era quase tudo de segunda divisão, e até que apareceu o Rio Ave, eu fui para lá. E o Alfredo estava lá, era júnior, tinha subido aos séniores, já andava por ali, minhoquita, não é assim... O miúdo vinha do monte, lá de cima, que ele mora em Vila do Conde, existe aquela ideia onde está agora o Mosteiro de Santa Clara, a malta que mora lá em cima, como o King, que depois veio jogar para o Porto. Sim. Esta malta mora lá em cima no monte e não sei o quê. E ele começou... Nesse ano, nós começamos com o treinador Pedro Gomes, e não começou o campeonato, só teve lá um mês, fez a pré-época, uma coisa para quem vem da segunda divisão e treinar 2 vezes por semana e chegar ali a treinar todos os dias. Eu, ao fim de 3 dias de início de época, já só não me doía o cabelo, de resto doía-me tudo. Era uma loucura. Hoje, eu há dias, nesses 40 anos, agora falava com o Zé Mourinho, porque o pai dele era o meu treinador nessa altura, e ele também esteve lá, o Zé, nessa altura, e falávamos sobre isso, que é os métodos de treinos daquela época, e depois já na Boa Vista, da maneira como se trabalhava e da maneira como se trabalha hoje. Quer dizer, nós estávamos todos trocados, estava tudo mal, porque nós jogámos ao domingo, fogámos à segunda, à terça-feira levámos uma carga, era o dia que levámos uma carga maior, aquilo era à quarta-feira, treino de manhã e tarde, cargas fortíssimas, e eu hoje vejo os treinadores, acompanhado nos treinos, que o jogador, as primeiras 48 horas tem que, isto é quase sem fazer nenhum, que é para isto vir outra vez para cima, e portanto então começa-se a gente ao fim de 24 horas já estava a levar cargas do outro mundo. Mas havia, normalmente também aquilo praticamente jogava-se, nós aqui no Boa Vista jogávamos muito ao sábado à tarde, né? O Bessa estava sempre cheio, não é? Sim. E então praticamente era jogar de domingo a domingo ou de sábado a sábado. Havia um microciclo, e então aquilo era ao segundo dia havia banhos e massagens, e 2 dias antes havia banhos e massagens. Mas os banhos e massagens era a gente entrar numa tina de água a 40 graus para entrar lá dentro a gente quase morria, e depois vai na massagem. Hoje os jogadores fazem gelo todos os dias. Não há cá águas quentes, não há nada. Quer dizer, está tudo trocado. Eu dizia há dias, eu se fosse agora ainda jogava até aos 40, não é? Claro. Com as cargas, as porradas que a gente levava antigamente, era uma coisa... A gente, sei lá, 3, 4, 5 dias antes de começar a pré-época já não dormia, só pensar as porradas que levava. O suplício, não é? Deus me dê. Mesmo com quase todos os treinadores. Eu lembro-me das pré-épocas de Manuel Zé, que íamos ali para a Urgerice, para não sei o quê. Meu Deus do céu, aquilo era, aquela primeira semana era de caixão à cova. Mas pronto, era a informação que havia também. Repare, eu fui tirar o curso de primeiro nível. Na altura jogava no Boa Vista, sei lá, com 26 anos, 27. E eu lembro que o meu diretor de curso era o professor Henrique Calixto. E ele vinha uma pessoa, falava e tal, umas aulas, e a gente dizia, querem qualquer coisa? E lá nos indicava uma livraria, outro vão lá,
tem lá um livrozito, não sei o quê. Pá, era tudo em espanhol, não havia nada, Pois. não havia informação nenhuma, não havia internet, não havia Claro. nada. Quer dizer, hoje é totalmente diferente, é como as coisas acontecem. Mas era o futebol que tínhamos, era isto, e era daquela maneira que a gente tinha que trabalhar. Bem por isso, bom. por isso é que apareceu aquela história gira do treinador do Lessa que através dos livros, tinha os exercícios, né? E ele pôs os jogadores a correr 100 metros de costas. E ele assim, você vai correr de costas? Está aqui, 100 metros com estas. Sem costas e sem costas. Portanto, havia essa dificuldade. Não, mas foram anos muito bons. Nessa conquista da taça pelo Boa Vista, o Casaco é o capitão, já? Sou. Então foi lá acima? Foi receber das Com mãos de quem? Mário Soares. Com alguém do Porto também? Ou já O não, João já não Pinto, via João isso? Pinto. Foram João os dois Pinto. juntos? Sim. Ele tentou meter o cascal dele e eu não quis na altura. Não, esse é um momento marcante da minha vida. Isso, as fotografias aparecem em todo lado, está lá. O Dr. Mário Soares na altura, uma jovem Loureiro ao lado, completamente eufórico. Mas a sensação de levar a taça e virar para a massa associativa e para os meus colegas que estavam todos cá em baixo à espera daquilo, são coisas marcantes. Isso é... os meus netos hoje, qualquer coisa com as internets, mas o avô gasta, não diz, está aqui, vão lá, o meu avô. Inclusive o meu neto agora está a estudar, o mais novo, o mais velho está a estudar no Claro de Rezende, que é em frente ao Bessa, né? Sim, então chega lá, mas casaco, então assim, estás a ver, Está em casa, não é? O teu avô chegou aqui. Claro. Não, mas é marcante essa Falou do Valentim Loureiro, como é que foi a negociação do prémio para ganhar a final? Estava pré-estabelecido ou estabeleceu-se na semana? Estava. Eu não me lembro muito bem desse prémio, mas o Valentim Loureiro era. A gente nunca sabia o que ia ser dali, né? Mas sempre para melhor, né? Eu acho que nunca tive aquele jogo em que nós perdemos e assim, hoje não há prémio. Também não havia, não é? Mas o jogo correu mal, hoje não há prémio. Não, mas quando chegava era sempre para acrescentar, e às vezes muito, não é? Ele nisso era. E sabia os timings em que ia lá, os tempos. A gente às vezes jogava que ele era sempre assim, mas ele não era sempre assim, não é? Quer dizer, aquilo era. Havia alturas, havia jogos especiais para ele. Quais eram? Guimarães, por exemplo. Era? Sempre que íamos Mas por causa do Pimenta Machado também? Exatamente. Na altura também, hoje é diferente, mas na altura a rivalidade que havia era Boa Vista Guimarães. O Braga estava em baixo, claro. Não havia assim ninguém que e a luta sempre pela Europa era entre nós. Pois, o Boa Vista Porto era sempre um jogo fortíssimo, quer de um lado, quer do outro. Mas é engraçado que quase sempre aparecia nos jornais muito o Valentim a dar entrevista contra o Pimenta, e via o Pimenta ao contrário, e no dia seguinte estavam a almoçar ali no Grau-Chá, no Foco, e portanto, ele tinha essa característica, ele agitava as águas, que gostava, era a maneira como ele vivia a vida, é desta maneira. Mas era ele com os jogadores era muito, logicamente de vez em quando dava as suas broncas, entrava para o balneário dentro e vinha com aquele vozeirão, mas a gente também deixava-o falar, até porque ninguém podia olhar para ele na altura, porque quem olhasse para ele apontava logo o dedo. Era verdade. E eu tive uma situação com ele por causa em relação a isso, até porque eu estava lá há 2 anos só. Na altura o capitão era Frederico. Nós tínhamos perdido num jogo qualquer, penso que em Setúbal, e ele fazia anos, ali naquela altura, ele faz agora pelo Natal. E nós, vamos lá, a época não nos estava a correr muito bem, e então oferecemos-lhe uma salva de prata, tudo escrito, não sei o que é que a gente vai dar a este homem, também ele tinha tudo, né? E os jogadores e tal, e ele entrou, isso era preciso, todo contente, não sei o quê, que ele tinha ali
um espelhozinho, um lavatório, não sei o quê. Mas começou aquilo, a conversa começou a azedar um bocadinho. Ele pegou naquilo, atirou para cima do lavatório, deu-nos uma bronca a todos por causa e nós chamámos o homem aqui para quê? E é engraçado que quando ele começava a falar, a malta baixava a cabeça, que era para não se levantasse. E naquela. Ele tinha dado uma entrevista na RTP um dia antes, a dizer que estava a correr mal, tem jogadores que são aos profissionais e não sei o quê. E nós tínhamos ali 2 ou 3 jogadores na altura, também não era muito fácil, os toninhos e aquelas coisas. E ele começa a disparatar, não sei o quê, e às páginas tantas, não sei o que é que eu fiz, e levantei a cabeça. Estás a olhar? Queres dizer alguma coisa? Fala! Eu não quero falar nada, eu não estou aqui para falar nada. Fala, diz lá o que é que és. E assim, aquilo, não sei o que é que me saiu. E assim, mas olha, então é só para lhe dizer, olha, eu sou um grande profissional, sou casado, tenho uma filha, sou um grande profissional. Você até pode não gostar de mim e eu amanhã, termino a época, manda-me embora. Agora, eu não posso aceitar o que você vai dizer, que fala na generalidade dos jogadores que são mais profissionais de Boa Vista, e eu amanhã vou para qualquer lado e assim, este gajo joga no Boa Vista, este gajo é um bandido também. E o que eu fui dizer. Eu disse, você então, chega aqui, é para te nomes, olha, tu és mau profissional, agora eu não sou mau profissional. E eu e mais colegas estão aqui. Ele só se virou para mim assim, tu deves pensar que tens um QI maior que o meu, pá. Esse QI. Saiu-lhe aquela assim e eu assim, também já não digo mais nada. Baixei a cabeça e ele continua a manifestar. Eu saí pela porta fora. Não, mas ele tinha coisas muito engraçadas, muito engraçadas. Por exemplo, eu tinha uma relação muito forte com o Alves, até porque eram sócios e era o padrinho dele, era o pai. Da Pony, não é? Daquela marca? Não era Pony. Não era Pony, era. Não lembro agora também. Jogava que era essa. Não era. Mas era uma dessas também antigas. Patrick. Ok. Patrick, acho que era Patrick. E voltei-me a pegavam-se ali no balneário, os dois. O Manel Zé com ele também, de vez em quando. Aquilo era. Saia do balneário, assim, dá para aqui, não é? Ou seja, mas aquilo passava-lhe rapidamente, passava um bocado. Ele, passado 2 dias, chamou-me ao gabinete dele e estavas ali a falar, não sei o quê. Disse, mas está bem, pronto, também, olha, mas tu vais ser capitão de equipa, tu vais. Assim, pronto, está a ver? Às vezes na crise as coisas aparecem. E depois fui durante 6, 7 anos capitão de equipa do Boa Vista e já termino. Com a entrada do João Loureiro, não é? quando termina o meu contrato. O último ano ali, penso que é 94, é o ano de Manel Zé ainda. Nós fazemos 4 anos muito bons com o Manel Zé nessa altura. A equipa solidificou-se, os processos, tudo, as coisas foram. Esse tridente depois desfez porque sai João Pinto, mas entra Arthur. Não é? Quer dizer, as coisas continuaram ainda a rolar. Claro. E depois eu saio já com ele, mas ele um dia vai jantar comigo e assim, olha, eu já estava naquela assim, vou esticar isto mais um aninho a ver se dá para chegar. Se ele não dá nada, vais passar para a minha equipa técnica e vamos continuar. E pronto, e foi a partir daí, foi a alteração. Ainda estive ali. Estive com ele, adjunto dele, depois ele foi embora no ano a seguir, veio o Filipe Ovic, que tinha jogado comigo lá. Pois, exatamente. Ou melhor, fomos no mesmo ano para o Boa Vista, em 84. Depois foi embora, veio o João Alves. O João Alves foi meu colega, em 84 ele ainda era jogador. Depois foi meu treinador, depois ainda fui adjunto dele a seguir. Depois ainda fiz ali 3 jogos como treinador principal, à espera que viesse um outro treinador, veio o Mário Reis. Nesse ano ganhámos a Taça Portugal também. Com 3-2 ao Benfica. Exatamente. O Sanches, Nuno Gomes. Manel Zé no Benfica. Manel Zé no Benfica, exatamente. E eu ainda fiz um jogo para a Taça Portugal aqui em casa, salvo erro com o Estrela Vendas Novas, o que ganhámos 6-0, qualquer coisa. Eu já era treinador, aquele treinador. Mas não foi uma coisa que me puxasse muito depois ser treinador. Eu tive essas experiências. Depois, mais tarde, já eu tinha sido diretor desportivo do Braga. Quando saí de lá, o Manel Zé convidou-me para ir. Eu estava na Belenenses e convidou-me para ir para o Belenenses como treinador adjunto, e só porque era ele eu fui. E tivemos lá. Só que entretanto o Manel em dezembro foi para o Egito. Foi para o Egito.
Ele convidou-me para ir, mas eu não, pois fica aqui. E na altura pedi para sair e da altura o presidente Sequeira Nunes, um grande presidente, espetacular, um senhor. Você não sai daqui, vai ficar cá como diretor desportivo. E então fiquei lá 4 anos ainda como diretor desportivo no Belenenses, quando vamos buscar o Carvalhal, depois temos aquela equipa toda uma equipa muito boa na altura, depois que se fez ali no Belenenses, que depois deu seguimento quando há a entrada do Jorge Jesus, que acaba por fazer uma grande época também lá. E que vai à final da taça também, não é? Exatamente, exatamente. Por isso, a experiência de treinador, eu gostava, mas senti que não era a minha vocação, não era essa. E então preferi passar para o outro lado e até há 3 anos atrás eu tive nestes anos todos de afirmação também do Braga. Sim. Aqui a vantagem que me deu esta foi conhecer quer jogadores, mas principalmente treinadores. A gente, enquanto jogador, não reflete muito o que é a carreira do treinador, porque é que trabalha, porque é que faz isto. Hoje, se calhar, um bocadinho mais, mas na altura a gente queria era jogar, treinar, claro, ir embora. E nesta posição eu depois apreciei muito mais a que era o trabalho dos treinadores. E eu tive treinadores. Eu cheguei ao Braga, tive o Manuel Machado, depois a seguir Jorge Jesus, Domingos, 10 anos, Peseiro, Leonardo Jardim, Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, Carvalhal, Artur Jorge, ou seja, os vencedores da Taça Libertadores trabalharam todos comigo. É verdade. Ou eu é que trabalhei com eles. Não, mas aqui é uma experiência já totalmente diferente, mas muito enriquecedora e diferente, mas consegui, como diretor, ir a sítios também ou atingir patamares que, como jogador, a gente também não. Apesar de eu ter vencido Taça Portugal, no ano a seguir perdemos a outra para o Benfica. Era essa a minha memória má, era essa. 5-2. Porque lembro-me perfeitamente do Casaca ser o capitão com o número 11 nas costas. Não sei se era o seu número ou não. Era na altura. Era. Pronto. E lembro de cumprimentar o capitão da equipa, que eu não sei quem era, do Benfica, não me lembro já. Mas era uma equipa do Benfica brutal. Rui Águas, talvez. Rui Águas, é possível. Sei que esse jogo é um jogo muito inglório. Nós tínhamos ganho no ano anterior, nós fomos 2 anos seguidos à final da taça. E nesse ano eliminámos o Sporting também nas meias finais. No José Alvalade. Em Alvalade. O Bobby Robson estava full com o Bobó. Lembram disso? O Bobó deu uns amassos lá. Esse jogo é um jogo um bocadinho inglório porque nós estamos a perder, ou seja, o Manel Zé, nós estamos a perder, ao intervalo tirou o Paulo Sousa e fez-me recuar um bocadinho na defesa. Ele veio ali um bocadinho com a parte do Paulo Futa, andava ali, o Futa andava endiabrado nesse jogo. Mas nós estamos a perder 3-2 e temos 2 oportunidades para fazer o 3-3. E no contra-ataque o Benfica faz o 4-2 e mata o jogo ali. Okay. Então, depois o 5º golo já aparece. Mas a imagem foi de uma derrota pesada por 5-2, quando o jogo até aos 3-2, até ao 4-2 foi um jogo equilibrado. E foi um jogo aberto, foi um jogo taticamente e tecnicamente muito bom. E depois o 4-2 mata o jogo. O capitão era o Veloso, desculpe. Era o Veloso. Deram-me agora a indicação. Era capaz. E depois a imagem que fica é de um resultado desnivelado e da exibição do Paulo Futre. Claro, depois, sim, é verdade. Porque o Paulo Futre também tinha uma coisa, muitas das vezes as jogadas até nem deram em nada, mas como fazia 2 dribles e como ele tinha o cabelo comprido e abanava o cabelo, aquilo dava a sensação que era sempre coisa cheia, mas a uma parte das vezes nem estava em nada. Mas foi esse jogo foi penalizador exatamente pelo resultado, mas o jogo em si até ao 4-2 foi um jogo perfeitamente dividido mas não deu. Já está o João Pinto do outro lado. Verdade. Já está o João Pinto do outro lado. Aliás, essa equipa tinha ganho com a gente e depois ganhou a seguir. Era 6 Paulo Sousa, 7 Paneira, 8 João Pinto, 9 Rui Costa, 10 Futre 9 Rui Águas, 10 Futre e 11
O Rui Costa. Exatamente. Do 6 ao 11 o Benfica é este. E já nem falo do Mozart, que era o 5. Sim, Isso era uma equipa tremenda, uma equipa né? jeitosa. E numa tarde boa, né? Ainda por cima. Apanharam todos bem. Bom, mas é o que eu digo, quer dizer, nós conseguimos fazer o 3-3 e o jogo ia ser um jogo o Boa Vista era fortíssimo. Fortíssimo, muito forte. Fortíssimo. Nessa altura. E diga-me uma coisa sobre os jogadores todos com quem jogou na sua equipa. Os Bertolazes, os Artures, esses Tonenhas, o João Alves. Isaías. Pois é. Essa frente de ataque também é Bertolazzi, Jorge Andrade e Isaías também era forte. Pois é. Muito forte. Essa aqui. Mas como é que eram eles? Com Roláguas, essa altura ficámos em terceiro lugar. Sei. Como é que eram eles com pessoas? Porque é isso que nós também temos interesse em saber. Não, era tudo. Rapidamente eram entravam. Pessoas simples, eram. Sim, por exemplo, o Marlão tinha um feitiozinho, a gente chamava-lhe o pavio, o Manuel Zé que dizia que é o pavio curto, aquilo, quer no treino, quer no jogo, aquilo, qualquer coisinha, aquilo aquecia logo, mas jogava muito, o Marlão era. Deu-se muita pouca importância ao Marlão, mas o Marlão foi muito importante essa fase do Boa Vista, porque depois quando sai o João entrou o Arthur, e ele continua a ser aquilo, a gente brincava um bocadinho com o Ricky, que era mete lá que o Marlão mete a bola na cabeça e ela entra, né? E ele fazia muito isso, e de 1 para 1 era fortíssimo. E é engraçado que a vinda do Arthur. O Arthur era muito boa pessoa, era um rapaz humilde. Nós chegámos aí depois, por causa dele, na altura, o Manuel Zé contrata um ponta-lança chamado Luciano Viana. Lembro? Sim. Que era o craque lá do Belém do Pará, não sei como é que se chamava o clube, mas era lá em Belém do Pará. Tanto é que nós depois tivemos que ir lá fazer um jogo ao Brasil, uma chatice, né? Foi final da época, aquilo foi uma chatice. E então, aquilo normalmente, antigamente, um jogador brasileiro, aquilo era observação. Um cassete, vem a cassete, ou traz outra cassete, mais um jogo, não sei o quê. E o Manuel Zé, na altura, o Valentim Loureiro fecha o contrato com o Luciano Viana e o Manuel diz que está ali um rapaz do lado esquerdo, pá, joga bem, pá, é rápido. Pá, na mesma equipa? Na mesma equipa do Luciano Viana. Ok, não sabia. Okay. E está ali, pá, mexe-se bem, pá, joga bem, tá. Esse gajo não pode vir cá à experiência. O empresário dele era um empresário brasileiro, que é aqui de Espinho, que era o Prata Tavares. E trouxe o Arthur à experiência. E ele começa aqui a treinar e então vai competir, mesmo sem ter contrato. Nós havia o torneio Cidade do Porto. Sei. E foi no Bessa, e foi um jogo contra o Porto. E o Arthur entrou e partiu aquilo tudo. E é aí que o Arthur assina, mas o Arthur vem para o Boa Vista à experiência e acaba por ficar, e depois faz a carreira que faz, daqui depois foi para o Porto, o Boa Vista foi para o Porto também e continuou a carreira. E até podia ir lá para fora na boa. Sim, se quisesse, fácil, porque ele era desconcertante de 1 para 1 em velocidade, o que não era fácil. O João Pinto também era assim? Também era desconcertante em velocidade? O João Pinto tinha uma coisa gira, porque o Manuel Zé dizia isso na altura. Tem que este jogador quando a bola vem tem uma jogada pensada. Se for este, por exemplo, eu, tem 2. O João Pinto tem 3. A bola quando vem já tem 3 jogadas pensadas. É diferente dos outros todos. Porque era um jogador já muito adulto. Ele com 17 anos, 18, quando ele ainda esteve aqui 2 anos, salvo erro, antes de ir para o Atlético de Madrid. Nós fazemos um jogo aqui em casa com o Sporting, em que ele faz 2 gols. 2 gols, é qualquer coisa. Tem um que passa a bola por cima, não sei se é do Oceano, e remata. Um outro, se eu que faço um cruzamento do lado esquerdo, ele também recebe no peito. Tinha jogadas. A gente olhava para aquilo assim, este miúdo, mas chegava ali, pôs. Depois ele tinha uma personalidade forte, vincada. E não era. Ele também vinha do bairro Falcão e era de gancho, mesmo com os adversários e tudo, não se deixava ficar. Mas era diferenciado, notava-se. Há ali jogadores que a gente. Nós tivemos. A formação do Boa Vista era muito forte, muito boa. Sim. O Boa Vista, na altura do falecido Queiró, foi campeão, sei lá, 2, 3 anos, júniores, não é? Verdade. Há aquela época que eles são campeões com uma equipa fortíssima, onde está o Mário Silva, onde está o Petit, onde está o Nuno Gomes, onde está o Ricardo Silva, onde está...
jogadores que depois apareceram todos Verdade, sim. em grande nível. E depois havia jogadores também, que é engraçado naquele tempo, e hoje os jogadores não aceitam muito isso. Até porque hoje também já existem as equipas B e isso, mas quantos jogadores se viam do Júnior? O Petit teve emprestado alguns 4 anos. Teve emprestado ao Esposende, ao Aves, ao Lamas, ou não sei o quê, e depois foi o Petit que acabou no Benfica, foi na seleção nacional, Lites, Pedro Emanuel, Martelinhos, toda a gente que andou aí, Jorge Costa, Fernando Coutos, andaram todos emprestados e depois acabaram por serem jogadores. Portanto, havia assim um bocadinho essa. Hoje já é assim um bocadinho essa. Mas também as equipas, às vezes, hoje também colmatam um bocado essa situação. Mas a competitividade, a maneira como eles depois apareciam já no clube, já era diferente. Quando chegavam, ou tinham que ter qualidade, como é lógico, mas quando chegavam já impunham-se nas equipas principais. Mas passaram por ali jogadores, meu Deus. O João Alves, por exemplo. O João, eu só trabalhei com ele meio ano, mas o João era, quer dizer, eu vinha do Rio Ave e eu faço contrato no Boa Vista, em casa do Major, e quem vai ser o treinador é Mário Wilson. E quando eu estou a assinar contrato, o adjunto do Mário Wilson era o João Alves. Ia ser adjunto. Em 84 ele não tinha ido ao europeu. Exatamente. E queria acabar, não jogo mais, e acabou, e estava chateado porque não tinha sido convocado. Ou seja, eu estou a fazer contrato e o João Alves está ao meu lado como adjunto do Mário Wilson, que estava sentado num sofá lá atrás. E depois, passados uns dias, a gente começa os treinos e afinal eu quero ser jogador. Não quero ser adjunto. E então manteve-se ainda como jogador. E ele aqui passou ao meu lado. Mas o João tinha. O João era um. Toda a história dele, aquilo. Eu, quando entrei no balneário, a gente era quase que o seu João Alves e não sei o quê. Logicamente numa fase já terminal da carreira, tanto é que ele só faz aqueles 6 jogos, e a gente brincava com ele, só jogas porque é o Mário Wilson, porque senão já não jogavas. Mas era diferenciado para aquilo, naquela altura o Boa Vista é quando o Boa Vista começa também até ali o Boa Vista era um bocadinho, vai à UEFA um ano e está 4, 5 sem ir e a partir dali começou a haver uma constância em termos de resultados, 4º lugar, 3º lugar, 5º lugar, não fugimos muito dali. E isso também se deveu um bocadinho a ele, porque é com ele que começamos esses jogos, por exemplo, de Glasgow, Bruges e não sei o quê, é com João Alves como treinador, por isso. Fiorentina também, não é? E ele trazia muito Fiorentina, sim. Ele na altura apareceu com muitas ideias de Eriksson, não é? Que era um bocadinho diferenciado de tudo aquilo que tínhamos visto para trás, não é? Quando começou a aparecer muito mais bola, ele dizia, vocês se não correrem aqui no treino, não é à volta do campo vão correr, por isso tem que ser. E hoje a gente vê o que é os treinos hoje em dia, praticamente tudo com bola, não há. Ninguém vai para as dunas correr como nós queríamos correr naquela altura. Sim. Apesar de ele também ter ele também trabalhava muito a parte física na altura. Na altura havia preparadores físicos, é uma coisa que não há hoje em dia. E o nosso preparador físico era só o professor Vitor Frade. E os treinos que eu depois brincava mais tarde com o professor, que era ele é que está na criação da periodização tática. Aquilo da periodização tática não tinha nada. Era convencional, que era. E ele tinha em relação a isso, ele tinha uma história muito gira que era. Nós chegámos ali à terça-feira e o Alves não estava satisfeito e chamava o professor, faça-me aí o teste de Cooper, esse jogador. O teste de Cooper, aquilo, quando vinha o teste de Cooper, ficávamos logo todos. Aquilo era correr 12 minutos à maior velocidade, que havia gente que desmaiava quase. E então, a gente, o professor, por amor de Deus, outra vez teste de Cooper. Dizia ele, temos que fazer, o Mr. Kerr e tal. Pensando quem é o professor Vitor Frade hoje, nunca faria aquilo, né? Este tipo de treinos não entra sequer no... Mas na altura ele disse-me uma coisa gira que ficou-me para a vida, que era fazer o teste de Cooper é como ver uma mulher em roupa interior. Parece que se vê tudo, mas não se vê o essencial. E é verdade, quer dizer, aquilo... Faz aquele treino assim, e agora vamos transpor para o jogo, o que é que isto nos dá? Mas ele consegue ter as referências de quantos correu, de quantos quilómetros, em que tempo e não sei o quê, e está lá tudo. Mas depois passando para
eu sou muito forte. Eu tinha, por exemplo, o Valério, que jogou lá comigo. E nós, antes dos jogos, sempre aquele aquecimento à volta do campo, a correr, e ele ia sempre à frente, pumba, assim, pá, o Valério, vai devagar, pá, e a malta toda a resmungar, vai devagar, dizia ele, pá, eu estou aqui para correr, pá, porque se fosse para jogar estava cá outro, né? Ou seja, valorizava-se muito a parte física, sim, né, sim, na claro. altura, e portanto esses testes Coopers e não sei o quê, a malta fazia tudo para chegar em primeiro, em segundo, e aquelas coisas que era para ter boas marcas, e isso depois transportar para o jogo, né? Porque é que a gente ia trabalhar para as dunas, a subir dunas, não sei o quê, e os brasileiros normalmente quando chegavam assim, mas o campo é planinho, porque é que a gente anda aqui a subir essas coisas? Por isso é que o Mourinho dizia, quando chegou a Leiria, o Bartolomeu, o presidente, perguntou-se, então onde é que você quer ir treinar lá para o Pinhal? E assim, Pinhal, eu não preciso de Pinhal, eu faço aqui tudo no campo. Você está maluco? Não sei. Portanto, aí é que começa a haver aí. Eu acho que o Mourinho é importante nisso. Claro. É importante nisso. Mourinho versus Vitor Frade, toda sim. essa gente que começa a partir daí, traz um conceito diferente. Para o treino e quem viu os nossos treinos, quem vê os treinos hoje, eu vi muitos treinos agora, ultimamente, com todos estes treinadores que passaram pelo Braga, não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Agora depois é o jogo e a capacidade dos jogadores, o aspecto mental, que é fortíssimo, é muito importante, mas tudo se alterou, não é? com esta gente. Claro. Mas grandes treinadores, na altura o Manuel Zé estabilizou até 94, 95, depois com a vinda do Pacheco as coisas foram totalmente diferentes. E eu ainda trabalhei com ele como diretor desportivo ali, e o Pacheco era uma figura também. Mas lá está, um bocadinho que o parador físico do Jean Pacheco é o professor Natal, não é? Que é um bocadinho diferenciado do que é a teoria do professor Vitor Frade, não é? E portanto os treinos dele também são mais convencional, é muito físico também na altura, os treinos do Pacheco, e muito na base da raça, do contacto. Sim, verdade, claro. Mas atenção que o Boa Vista é que é campeão em 2000, é um Boa Vista muito forte, tem jogadores muito bons. Não é? Diz, só dá porrada esta equipa, não. E foi os árbitros, e foi não sei o quê. É lógico que o contexto era todo muito bom. O ministro do Desporto era da Boa Vista, o presidente dos árbitros era da Boa Vista, o presidente da Liga era da Boa Vista, o contexto era bom. Mas a equipa do Boa Vista era muito boa. Era verdade. Sim, tem que se dar mérito a essa equipa que foi campeã. O Casaca era o quê? Não estava lá já. Já não estava. Eu saí em 98. Okay. Fui para o Braga quando o Braga cria a SAD em 98 e eu saí em 98. Mas a maior parte desses jogadores já estavam lá nessa altura. Né? Muito bem. Sim, claro. Sim. Há bocado falámos de companhias de equipa e adversários. O Casaca apanhou quantas? Qual foi assim os mais duros que apanhou? Não era mais duros, mas eu tive jogadores. Eu não gostava muito de jogar a lateral. Mas com o Alves, aquilo, durante um jogo a gente fazia 3, 4 posições, né? Eu com o Alves acho que só não joguei a guarda-redes, joguei nas posições todas. Inclusive em Chaves estávamos a perder, ele tinha um bocadinho aquela mania de quando estávamos a perder, mete o central a ponta-lança, ainda faltava o pai 15 minutos, ou 20, então vai lá tu para o central. Assim. Mas quando vinha para a lateral, não tinha muita experiência de fechar dentro, fechar fora, e então quando me aparecia um ponta esquerda daqueles dribladores, e eu assim, começava a suar por todos os lados. E eu lembro-me de ter apanhado 3 jogadores que me deram a volta à cabeça. E eu cheguei ao fim, assim, eu estava todo torcido, não sei como é que eu saí daquele jogo. Um era um Silvinho, que jogava no Vitória de Guimarães, depois jogou no Sporting, no ponta esquerda. Outro era o Marco Cula, que jogava no Setúbal, depois teve o filho, o pai. Okay. E outro era o Costa, o velho Costa, o José Alberto Costa, mas o Costa era mais por... O Costa era mau a jogar, que dava porrada. Eu tentava fugir e pimba. Os outros não, os outros... como dizia outro, eu cheguei ao final do jogo com o pescoço completamente torcido. Deram água pela barba. Mas depois, quando jogava no meio campo, não, era mais... Até porque eu normalmente... quando jogava no meio, jogava mais numa função de 8, ou tinha o bola por trás de mim que resolvia o meu problema, assim, sai daqui que eu resolvo, vai lá à tua vida. Ou jogava com o Nelo, então jogávamos, o Tavares às vezes também jogava ali,
Mas não tinha assim, não havia assim ninguém assim extraordinário que dissesse, este gajo deu-me cabo da cabeça. Não. Quando jogava lateral, sim, aí não era bem a minha praia, e quando começava a pensar no adversário que estava do outro lado, se era esse gingão, se me aparecia um Arthur e não sei o que, e me lá frente, era complicado. E depois eu sempre, repare, eu sempre tive. Nós ali no Boa Vista, quero dizer um bocadinho essa, então jogos no Bessa, aquilo era sempre joguinhos a rasgar e não sei o quê. Sim. Mas eu sempre tive, penso eu que sempre tive uma conduta boa dentro de campo. Eu nunca fui expulso por vermelho direto. Eu apanhava, por exemplo, cheguei a estar um jogo ou outro de fora por 5 cartões amarelos, não sei o quê. Inclusive no meu último ano, havia um prémio no Record que era o prémio Fair Play, e era um prémio, tinha vários itens, não era só os cartões, e eu sei que na altura aquilo dava bastante dinheiro, era um prémio que dava 1000 contos. É verdade. O diretor do Record era o Rui Cartachana na altura. E eu sei que andei ali na luta com um jogador do Braga, penso que era o Eugénio, uma coisa qualquer assim, e depois alguém tinha que desempatar aquilo, e então chamaram, olha, você ganhou, tem que vir aqui a Lisboa para receber o prémio. Eu disse, com todo o gosto, né? E então eu cheguei lá, o júri era o Rui Cartachana, era o Jorge Coroado, era o meu colega, porque eu também fazia parte do sindicato, era o meu colega o Zé Colceiro, e era mais alguém que eu não sei quem era, e era o mais jovem de Loureiro. E então, pelos vistos, o Zé Colceiro depois chamou-me ao lado e assim, entramos ali para reunir, para ver o que é que vai acontecer, e o Major chegou ali assim, quem tem que ganhar é este, que faz nada. Homem, onde ele entrasse, aquilo estava resolvido. Ou seja, eu ganhei esse prémio Fair Play, ou seja, não era muito de me pegar com o adversário, não era muito de me arreliar a esse nível, apesar da intensidade que metíamos nos jogos, que aqui do Boa Vista não era fácil às vezes. Não era fácil jogar no Bessa, não era muito fácil. E depois, quando tivemos essas equipas melhores, pronto, também fora, mas a equipa que tinha qualidade, não era, porque isto não era uma equipa de bater. 91, 92, não era a equipa de bater. Quando entrava o Bobó, abanava um bocadinho mais aquilo, mas de resto não era uma equipa de bater, mas era uma equipa que tinha muita qualidade. Por isso não houve assim grandes adversários que me tirassem assim, vou jogar contra eles, tiraram-me o sono. Agora, quando era cá atrás, aí já era mais complicado, quando jogava ali na lateral. E árbitros, como é que era? Era fácil lidar com todos eles ou havia uns mais? Não, havia árbitros. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Essa final da taça que ganhamos, o árbitro foi o Veiga Trigo. E eu estava no Algarve, passámos férias no Algarve, muitos jogadores juntos de outras equipas, João Pinto, Rui Costa, e havia tínhamos um colega que era o Frederico, infelizmente já faleceu, que era na altura capitão, tinha sido capitão, que estava lá e ficou lá a residir no Algarve, depois ficou lá. E ele era de Casto Verde. E um dia estávamos lá assim, a malta quer-me fazer lá uma homenagem em Casto Verde, se vocês quisessem ir lá, fazemos lá um joguinho e vimos embora e tal, não sei o quê, estávamos ali no Algarve, ok, pronto, vamos lá, um campo pelado, aquilo. Mas pronto, era para a festa. E quem era o árbitro? Era o Veiga Trigo. E também, palhaçada, então aquilo acabou e fomos todos jantar. Aquilo no final, os auxiliares deles, um José Borrica, não sei o quê, muitos giros, aquilo, a cantarem aqueles cantos alentejanos, aquilo, umas anedotas para cá, não sei o quê, e aquilo, a confiança ficou, tanto é que depois nos jogos o Veiga Trigo, na intimidade, era conhecido por Zé. Zé, e quando fazemos esse jogo da final da Taça Portugal, logo, sei lá, 5 minutos do início, ou 10 minutos, o João Pinto do Porto com o nosso João Pinto, aquilo pegou-se ali e ele vai lá à Veiga Trigo, né? Aquilo chegou lá, amarelo para aqui, eu era capitão, fui a correr, o Zé, não sei o quê, eu saí uma aquela do Zé, o Zé, isto não é nada,
ó Zé, então toma lá amarelo. Eu fumando logo ali assim, tanta relação. Mas eu tinha boa relação com eles quase todos. Agora, havia árbitros fracos, havia. É engraçado que eu tenho uma imagem gira de um árbitro de Évora. O balneário aqui era por trás da baliza e tinha umas escadas por trás da baliza para ir para os balneários. E o Major ficava sempre ali a ver os jogos. Aqui não, hoje é impossível, não se pode estar ali nessas zonas, há as áreas técnicas, mas o Major ficava sempre ali por trás da baliza, não ia para o camarote, estava ali atrás da baliza e puxava, vai embora, marca, e assim eu estava aos árbitros. E então há um intervalo, a coisa está a correr mal e o árbitro vem assim para sair, ele está assim em cima cá em cima das escadas e ele, Major, ele passa assim devagarinho, ele dá-lhe assim uma palmada como ele dava à Major e o homem espalhou-se pelas escadas abaixo. Espalhou-se. Teve que entrar o fiscal de linha na segunda parte para fazer o jogo. Ou seja, mas nunca foi assim porque... Mas eram fracos, havia hábitos muito fracos. E principalmente jogos em... Por exemplo, havia jogos que a gente sabia, nós vamos jogar fora, a qualquer lado, campos difíceis na altura e campos com muita gente, por exemplo, jogar em Espinhos, jogar no Beira-Mar, claro, Salgueiros, coisas complicadas, aquilo era... E toca-nos o Veiga Trigo, ótimo. Vai o João Pratos ou não sei o quê, já fomos. A gente havia um bocadinho essa ideia do árbitro que se impunha e o árbitro que não se impunha, o que era fraco, o que não era fraco. Por exemplo, havia o Azevedo Duarte, a gente ia jogar a qualquer lado, o homem, eu lembro-me dele ali no jogo da Vida da Feira, puxou de pistola, os gajos queriam invadir o balneário. Ou seja, havia árbitros que a gente dizia, com este estamos à vontade. Claro. Mas eu sempre tive bom lançamento. A gente aqui e acolá tinha que lhes dar um insultozinho, né? Tinha que fazer uma cena de longe que era para eles do ouvir. Faz parte, mas sempre tive muito boa relação com quase todos. Por isso é que eu tinha poucos cartões, nunca fui expulso. E às vezes é preciso acalmar muitos dos nossos colegas, serenar os ânimos, tipo os Marlons, os pavios curtos e o João Pinto também é pavio curto, também era pavio curto. Mas agora havia árbitros com muita pouca qualidade. Não... Há bocado o Casaca falou de confrontar o Valentim Loureiro no balneário, na tal salva de prata, e o que corre em Braga é que o Casaca é das poucas pessoas que tem um entendimento frontal com o António Salvador. Tinha. Não, tinha, até porque... se não mesmo o único. Trabalhámos juntos 13 anos, quer dizer, não foi... E eu acho que a vantagem que tínhamos é que nos respeitávamos mutuamente, ou seja, e não é fácil, porque o António Salvador também tem as horas dele, não é? Mas ele comigo sempre teve um relacionamento muito bom e depois eu conseguia falar com ele dizendo-lhe as verdades, dizendo-lhe tudo, não é? Porque muitas das vezes o que depois... todos os comportamentos é quando vamos camuflando, quando vamos omitindo, quando vamos não sei o quê, depois as coisas acontecem, mas porquê que eu não sei? Porquê que eu não estou a par? Porquê que aconteceu isto? Porquê que você deixou fazer aquilo? Não, então temos que estar aqui e eu já trazia algum passado esportivo. Eu recordo, a verdade é uma, o Braga é o que é hoje... Por o António Salvador fez. Há uma era. Eu digo que há dois pontos no Braga que são o seguinte: há um tempo antes de António Salvador e outro tempo antes de António Salvador. E há um tempo antes de Jorge Jesus e depois de Jorge Jesus. Okay. Ou seja, em termos, o Braga hoje é um clube ao nível dos melhores clubes da Europa. Em termos de infraestruturas, sim. É uma loucura. Está um espetáculo e está a continuar a crescer. Em termos desportivos, não vou falar da época atual, mas tem sido uma época épocas de afirmação, com títulos, estabilizando por cima, cá em cima. Por isso é que eu dizia há pouco, quando falava do Boa Vista Vitória, porque na altura o Braga lutava para não descer de divisão. Certo, quantas verdade? Vezes andava ali sempre à rasca. Eu lembro de fazer um jogo a Braga, o último jogo do campeonato, que o Braga se perdesse ia descer de divisão e choravam todos e nós não precisávamos do jogo para nada, é um jogo que correu láguas, e depois acabámos por perder esse jogo com 2 golos de Marlão, estava 2-2 ao intervalo.
e o Rolagos sacou o Marlon ao intervalo. O Rolagos tinha sido treinador do Braga até à primeira metade do campeonato. Mas estabilizou com o António Salvador cá em cima. Hoje é um clube... Vou-lhe dar um exemplo. Antigamente no futebol, e hoje em dia também, se havia uma coisa sagrada para os jogadores de futebol era o salário, né, no fim do mês. E em quantos clubes é que a coisa acontecia que era 2 meses, era 3 meses, as coisas que era. E então onde é que é? Eu não vou para ali porque ali é sempre 2 meses, é sempre 3 meses, já sabia. Ou então chegava ao final da época, ficava sempre 2 meses ou 3 por pagar. E então eu posso dizer uma coisa: eu, como João Valentim Loureiro, eu nunca assinei nenhum contrato. A gente estava numa mesa e ele escrevia no papel, rasgava e metia ao bolso, e tudo que estava ali escrito cumpriu sempre. Era a palavra. No dia, o prémio, aqueles prémios que ele falava de boca e não sei o quê, não houve um tostão. Eu saí de Boa Vista sem um tostão de dívida. Sim. Tudo liquidado no dia. Em relação ao António Salvador, desde que eu entrei no Braga, eu e todos os funcionários do clube, e hoje são muitos, trabalha lá muita gente naquele clube, não há um salário que não seja pago no dia certo. Sempre. Portanto, estamos a falar, o Salvador está lá há 20 e qualquer coisa antes. Portanto, uma coisa que no Braga era... Eu estive no Braga com 3 meses de salários em atraso, antes, quando era um presidente João Gomes Oliveira. Sim. Portanto, e ficou muitas coisas para pagar. Portanto, há um antes de Salvador e depois de Salvador. Em relação ao futebol, é antes Jesus e depois Jesus. Porque o Jesus chegou lá, logicamente foi o maior orçamento da história do clube na altura. Não sendo nada extraordinário, mas foi, por exemplo, ir buscar o Mossoró por 600 mil euros, já era uma coisa ao Marítimo, já era dinheiro, Braga, como é que pode pagar isto? E sei que daquela altura, com 13, 14 jogadores que ele foi buscar, porque o Jorge não vai buscar o miúdo à formação, não, ele tinha, quando por um dia ele tinha que ser o que ele queria. E a verdade é que a partir daquele ano, nós no ano a seguir, com os retoques, entrou o Goviano e pouco mais, ficámos em segundo lugar, discutimos o título com o Benfica, e no ano a seguir vamos à final da Liga Europa. Eu não vou dizer como o Jorge Jesus, que ganhou o título de Libertadores só daqui por 100 anos, mas muito dificilmente o Braga vai repetir uma coisa dessas, de ir a uma final da Liga Europa neste contexto. Ou seja, foram épocas muito boas, depois com Jardim, com Paulo Fonsecas, com o próprio Sérgio Conceição, mas é das maiores amarguras que eu tenho, essa final de taça perdida com Sérgio Conceição. Era a minha pergunta seguinte, que era 2 anos seguidos, 2 finais também, muito parecidas, 2-0, 2-2 penaltis. É verdade. Exatamente. Como é que viveu essas 2 finais? A amargura, já percebi que foi... Muito. Essas deve ter sido das maiores derrotas, não só para mim, mas para toda a massa associativa. Estás a ganhar 2-0 contra o Sporting, contra 10, e deixaste empatar e perdes nas grandes penalidades, é uma coisa... ainda hoje há gente que chora esse jogo. Claro. Aquilo é... Nós conseguimos fazer... a viagem de Lisboa a Braga sem ouvir uma mosca, mas ninguém falava, nada, absolutamente nada, foi o caos completo. Quando estás ao intervalo, e conhecendo os balneários do Jamor, em que nós estamos cá fora, os jogadores estão lá dentro, não sei o quê, e o treinador a falar, e do outro lado está o Bruno Carvalho a tirar garrafas de água contra todo lado, porque já estavam malucos, já estavam a perder, estavam com 10, assim, pronto, isto está... E acaba depois por acontecer aquilo. E no ano seguinte, quando acontece a mesma situação, e temos que ir outra vez, a nossa sorte, depois ele veio treinar para o Braga outra vez, e eu sou muito amigo dele, a nossa sorte é que do outro lado estava o pezeiro, que era pé frio, senão tínhamos, também podia ter sido, mas pairou isso no ar, e principalmente então na massa associativa, e mesmo nós também estávamos aí, quem tinha vivido o ano anterior. Já agora só uma pergunta sobre os penaltis. Um ano foi o Sérgio Conceição, o outro foi o Paulo Fonseca. Os penaltis, quem é que decide? Ou quem é que decidiu nesses 2 anos? Como é que se decidem esses mas momentos? os penaltis são treinados, são treinados sempre. Okay. Então, quando são jogos em que há possibilidades de haver penaltis, há sempre treino de penaltis. Okay. Depois é um bocadinho o momento. Repara, quem decide a grande penalidade que ganhamos é o Marcelo Goiano. Quando há partida assim, Marcelo Goiano vai bater penalti.
E a Marafona também, que faz 2 grandes defesas. Verdade. E no ano anterior não tivemos isso. Foi o Rui Patrício, não é? Hã? Foi o Rui Patrício. Foi do o Rui outro lado. Patrício, exatamente. Pois. E no entanto, eu sei que no ano em que perdemos, há um jogador, não sei se é o Éder, O Éder falha um penalti. que falha o sim. penalti, portanto, e era o Capitão- que marcava, capitão da equipa, sim. que marcava normalmente, portanto, é um bocadinho o momento. Aliás, o Éder mas- marca o penalti no jogo, mas falha no desempate. não é? Exatamente. Tenho essa ideia. Mas ele era marcador de penaltis, ou Pois, seja, o chegar ali. Mas eu tenho situações do passado que eu tenho um bocadinho às vezes essa ideia que quando vai haver penaltis, eu vi Maradona a falhar penaltis. E, Sim. no entanto, a marcar e a fazer golos. E normalmente aquele jogador que se destaca, quando chega ao penalti, normalmente eu tenho um bocadinho essa ideia. Quando ele vai marcar, assim, há aqui qualquer coisa que pode dar mal. Mas é Agora o falou do momento. É o Maradona, momento. não jogou contra ele, Boa Vista Nápoles. Joguei. Ele Não, eu, marcou fui, um gol. eu fui ao Maradona. Eu conheci Maradona em 84, quando ele chega a Nápoles. Pois, porque há um jogo particular, não é? Particular, Boa Vista, sim. exatamente. E ele tinha chegado de helicóptero, aquilo estava São Paulo, acho que É era. São Paulo, sim. Completamente cheio, aquele estádio antigo. Depois já fomos jogar depois mais tarde lá. Mas aquilo, nós íamos todos entusiasmados. E o Boa Vista ia lá jogar e ainda ganhava cachê, na altura. Tipo. E eu estava no banco, foi o ano em que eu cheguei, o treinador João Alves, eu estava no banco, comecei no banco o jogo. E eu sei que estava no banco e a gente não via o jogo, a gente olhava era para o Maradona, para ver o Maradona jogar, para aquilo que ele fazia. Aquilo para mim foi das maiores experiências que eu tive, foi estar em campo com ele no final. Trouxe a camisola não foi dele, porque a dele desapareceu logo, mas foi de um avançado argentino que jogava com ele, que era o Bertoni. 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 Boa, espetacular. Eu tenho uma coisa gira, que o jogo está empatado quase até ao intervalo. E é um livro à entrada da área. E assim, pronto, já vai. O homem chega ali e dá-lhe. E então ele ameaçou e foi lá o Bertone que a meteu lá dentro. Mas esse jogo é um jogo marcante para mim, porque aquilo era uma loucura. Ele estava no mesmo hotel que nós. Estava. Nós ficámos ali no hotel na Marginal. Ele, Maradona só. Não, era ele e há uns 30 pessoas. A comitiva dele, desde empresários, familiares e não sei o quê, havia um piso onde o elevador não podia parar. Aquilo chegava lá, estava a segurança, segue. Mas ele comia numa mesa, a sala de refeições era muito grande, nós estávamos. Eu acho que a mesa dele era tão grande como a nossa, dos jogadores. Mas ele sempre muito afável, e gente cá fora a subir postes e não sei o quê, para ver se conseguia ver. Aquilo era ele Deus completo. Não é? Há 2 jogadores que me marcaram de ter jogado contra eles, que eram meus ídolos, não é? Fomos fazer um torneio também a Luanda, lá ao Cidadela, e uma das equipas que estava lá era o Flamengo, e quem estava Zico. Ei. E então tivemos ali a conversa, fotografia com ele, tivemos a conversa ali, também estava no mesmo hotel que a gente. E na altura, ver o Zico ali para mim foi uma coisa. Claro. E engraçado, que tinha estado aqui em Portugal, no Boa Vista, no tempo do seu Pepe, o treinador, um jogador que era ponta-lança do Flamengo, que era o Nunes. Sei, claro. Sim. Da altura era muito famoso, mas ele tinha uma pancada tremenda. Tem uma história gira com o Major, que estamos todos para entrar em campo e falta o Nunes, e eu chego lá e o Major vai para trás, porque o Major ficava ali no túnel. Chega lá, faltava o Nunes, e para o Nunes, onde é que está o Nunes? E o Nunes estava ainda com as calças, com as botas por apertar, e o Major apertou-lhe as botas para ele entrar, para ele andar. E ele chegou no final, a ver, presidente vem aqui e aperta as botas. E é engraçado que depois chegámos lá, ele voltou para o Flamengo, Nunes. E ele estava lá nessa equipa do Flamengo quando fomos jogar a Luanda. Que houve um Flamengo Boa Vista, foi? Houve nesse torneio. E o estádio do Cidadela completamente cheio, uma loucura. Aquilo era. Nunca vi tanta gente. Depois ainda fomos a Lubango fazer mais uns jogos. Mas essa foi um momento também marcante, que são aqueles jogadores do nosso imaginário, sim, não é? Sim, claro. E assim está aqui ao meu lado, eu vou jogar contra ele e vou apertar-lhe a mão. Há bocado falou do Éder, enviou-lhe uma mensagem quando ele marcou um gol. Enviei, eu sou muito amigo dele, gosto muito dele. As passas do Algarve que ele passou. Exatamente. Para aquela... Mas é um ser humano extraordinário, muito bom. Até
por essa formação toda que ele teve. Muito educado. Capitão porquê do Braga? Eu não sei quem é que saiu na altura, mas ele impunha-se no balneário. E é brincalhão também, essas coisas todas. Okay. E eu acho que foi ali um contexto que aconteceu de um ou outro jogador que saiu. E ali havia sempre, como há em todas as equipas, 2, 3 capitães, claro. Se não é este, tem que ser aquele, não sei o quê. E então calhou a ele na constituição da equipa, lá porque os outros não estavam. Eu não sei se era, mas eu já não estava, o Vandinho já não estava. Mas por qualquer motivo foi ele. Okay. Mas cabei-lhe bem ali a braçadeira, porque é uma excelente pessoa. E fiquei muito contente por ele, depois já estive com ele várias vezes depois disso, e hoje continua a ser a mesma pessoa, afável e com uma educação muito grande, e acho que foi muito bonito pelo que valeu esse golo, claro. Mas exatamente para ele então foi uma coisa extraordinária, né? Isso... Porque ele vinha dali dos nossos treinos ali de Braga, e nós termos ali um jogador nosso a fazer aquilo e um jogador de quem gostávamos, e por isso é extraordinário, é muito bom, muito bom. Tenho uma última pergunta encomendada. Opa. E a palavra-chave é pinguça. Não posso dizer mais nada porque não sei mais nada. Agora o Casaca vai agarrar pinguça, na bola. Eu tenho 2 filhas. Uma trabalha lá nas empresas, é gestora, e a outra é arquiteta. E casaram um país tão grande, não é que seja, mas conseguiram casar as duas numa aldeiazinha chamada Alvarenga, ali perto de Aroca. O que é que acontece? A minha mãe em tempos fazia, na altura de Natal, um licorzinho lá em casa, e aquilo a malta apreciava muito, aquele licorzinho, um licor de canela, né? E caía bem com as rabanadas. E um dia a minha filha lembrou-se, ficou com o livro das receitas todas da minha mãe, que eram muitas, porque ela fazia muitos doces, era muito, como tinha estado num colégio de freiras, aqueles docinhos saíam todos bem, e um dia lembrou-se de experimentar fazer esse licor. A malta gostou tanto que ela fez uma destilaria. Hoje tem uma destilaria em Alvarenga, muito grande, e hoje comercializam, deram-lhe esse nome de pinguça. Não sei porquê, talvez está ligado ao álcool, digo eu. Talvez. Mas deram-lhe esse nome de pinguça. Hoje tem essa destilaria muito boa. E para além desse licor, faz 4 licores: canela, chocolate, maracujá e frutos vermelhos. Ou seja, para além da arquitetura, de tudo aquilo que fazem, porque o marido também é arquiteto, tem essa paixão mas a destilaria é uma coisa muito gira. Quem passar por lá pode visitar aquilo. O próprio design é um design de arquiteto, né? Portanto aquilo está tudo assim um bocado visto de fora, não parece o que é, mas é uma destilaria muito bonita. E é uma homenagem, esse de canela, até porque a pinguça de canela chama-se Ambó-Micas, porque era aquilo que a gente tratava a minha mãe. A minha mãe não era Micas, não tinha nada, mas tratávamos carinhosamente por esse nome, e ficou esse nome no licor da canela. E é o licor que nesta altura toda a gente me pede no Natal. Boa. Muito bem, muito bem. Olha, Casaca, obrigado por tudo. Pá. Obrigado, eu. Espetacular. Adorei. Obrigado. Foi mais um Jogo de Palavra. Aqui pode seguir-nos no site rr.pt, no YouTube, Spotify. Foi o grande Casaca. Obrigado mais uma vez. Até para a semana. Obrigado.